Boa noite a todos. É nosso desejo aqui em casa que o amor de Deus, que a paz de Deus, que a alegria de Deus possa ser com cada um de nós, que nós nos possamos fortalecer enquanto louvamos ao Senhor, que o Espírito Santo possa derramar da sua doce e maravilhosa presença em cada coração. Amém. Esse é o que nós desejamos. Então que tu possas abrir o teu coração, o teu entendimento, para poderes realmente ser ministrado pelo Espírito Santo e receberes aquilo que Ele tem para ti. Amém? Amém. Gostaria de ler também, antes de adorarmos, o Salmo 100, um salmo muito conhecido, mas que nos convida a celebrar ao Senhor, e é isso que vamos fazer. O salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez povo seu e rebanho, e seu rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade de geração em geração. E é precisamente isso que nós vamos fazer agora, adorar com os nossos cânticos, com os nossos hinos. Mas antes vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nesta noite, Senhor, é com alegria, com regozijo, Senhor. É desta maneira como o salmista nos convida, Senhor, para adorarmos a Ti, porque Tu estás connosco e Tu habitas no meio do louvor do Teu povo. Entregamos, Senhor, o nosso cântico, a nossa adoração, Senhor, também expressões do nosso coração que falam de adoração, e pedimos que o Senhor, o possa receber e que Deus nos traga nesta noite, Senhor, que a Sua graça, a Sua misericórdia caia sobre nós e que a palavra que depois vamos ouvir seja essa palavra que cada um de nós precisa de ouvir. Amém. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Põe fim a toda rejeição.
Tua presença é como fogo, tua palavra é como mel. Jesus, Jesus. Tu és santo, Deus, e és exaltado neste lugar, Jesus. Santo é o nome sem igual. Jesus, Jesus. Tua presença é como fogo, tua palavra é como mel. Jesus, Jesus. És minha luz e salvação, Cristo em mim para sempre. É no teu poder e nesta luz que fraco diga forte. Santo és tu, Jesus, santo é o nome sem igual. Jesus, Jesus. Tua presença é como fogo, tua palavra é como mel. Jesus, 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 tu és bem-vindo, Jesus, 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 Jesus. Amém, glória a ti. Jesus, Jesus. tua Amém, presença é Jesus. gloriosa. Obrigada, Senhor, porque, Te adoramos. como a tua palavra diz, Senhor, tu és, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Obrigado. Tu és a luz que ilumina o nosso caminho. Tu és a esperança, Senhor, para os corações que estão, Senhor, cativos de algo, Deus. Tu és, Senhor, a nossa razão de viver. E nós estamos aqui, Senhor, somente por uma razão, Pai. É sermos esses adoradores que tu procuras, que te adoram em espírito e em verdade, Deus. Pai, sabemos que as coisas não estão fáceis, Senhor. Sabemos que a vida é difícil, Pai, mas também sabemos que temos um Deus que peleja conosco. Sabemos que temos um Deus que é Pai. Sabemos que temos a palavra de Deus, que é o poder de Deus para todos aqueles que creem no Teu nome, Pai. E nós cremos num Deus santo, num Deus puro, num Deus digno de toda a aceitação e de todo o louvor e de toda a honra, porque Tu és, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és conselheiro, Tu és Deus forte, Tu és Pai da eternidade, Tu és o Emmanuel, Deus conosco, Pai. Tu és, Senhor, a razão de toda a nossa vida, Senhor. Por isso nós declaramos com todo o nosso coração que Te amamos, que Te desejamos, Senhor, que és a razão, Senhor, do nosso respirar e ansiamos a Tua presença. Querido Jesus, que Tu possas ir ao encontro de cada irmão, de cada pessoa e possas transformar, Pai, tudo aquilo, Senhor, que precisa, Pai. Nós precisamos de Ti, porque Tu és a luz, Senhor, que ilumina o nosso caminho, Pai. Abre os olhos do nosso entendimento, Deus. Abre a nossa mente, Pai, para nós entendermos, Senhor, aquilo que é eterno, aquilo que é eterno e aquilo que prevalece para sempre. Amém. Que és Tu, Jesus, o nosso amado, o amado das nossas almas. Obrigada, Jesus. Honra e glória para Honra, Ti, louvor Senhor. e glória. Honra e glória ao precioso Jesus, Amém. amado dos nossos corações. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Para
esperamos em Ti. Esperamos em Ti. Que o Teu fogo consumidor possa queimar tudo aquilo que não presta em nós, Senhor. Tudo aquilo que ainda está em nós, que Tu, Senhor, te entristeces. Santo Espírito, vem, limpa, purifica o nosso coração, purifica o nosso corpo. Consagramos a nossa vida a Ti, Jesus, porque somos templo do Senhor, somos templo do Espírito Santo. E queremos, Pai Santo, que Tu venhas purificar, Senhor, a nossa boca, os nossos olhos, o nosso ouvido, Deus, porque tudo é para Ti, Senhor. Nós queremos somente honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Dar glórias, honras àquele que é maravilhoso, digno de toda a aceitação. Obrigada, em Pai. nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus diz que o louvor pertence ao Senhor. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. E é isso que nós estamos a fazer. Nós estamos a glorificar Jesus. Amém. Nós estamos a dar o nosso culto e a nossa adoração. Que nesta noite Tu possas fazer o mesmo. Que Tu possas convocar a Tua família, convocar quem está ao Teu lado e possas orar, possas louvar, possas meditar na palavra de Deus e verás que grandes coisas o Senhor fez e fará no meio de nós. Por isso, nós nos alegramos em Sua presença. Podes ficar desde já com a palavra do Senhor, que eu creio que vai ser de grande bênção, e de nós daqui de casa, recebe um grande abraço. Tchau, beijinhos! Até já. Boa noite a todos. Vos saúdo com a doce paz de Jesus. Agradeço ao Senhor o privilégio que me dá de poder, nesta noite, meditar com os irmãos na palavra, na santa palavra de Deus. O Salmo 34 é a palavra de Deus para as nossas vidas esta noite. Vamos meditar neste lindo salmo. É um salmo riquíssimo e tem verdades sem conta. Como sempre fazemos, com muita reverência diante do nosso Deus, com o nosso coração ligado a Deus, voltado para Deus, vamos ler então o Salmo 34 nesta noite. No cabeçalho deste salmo nós encontramos algo que está escrito: Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Verso 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tenham falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhes guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Pai Santo, que nesta noite que Tu possas atender às nossas necessidades, que ilumines a nossa mente e que nos ensines a Tua palavra. Santifica o Teu povo e glorifica o Teu nome, Senhor. É no nome de Jesus que nesta noite eu oro. Amém.
Queridos, dê um tema à nossa meditação. Prova e vê que o Senhor é bom. Provai e vê de que o Senhor é bom. No verso 8 que nós lemos deste lindo Salmo 34, o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. O Salmo 34 é um salmo de Davi. Este salmo foi escrito por Davi em momentos de muita perseguição, de muito pânico. O pânico era tanto que Davi foi levado a ter atitudes um pouco insensatas. E nós podemos encontrar esta história dele em 1 de Samuel, no capítulo 21. E Deus perseverou ao seu filho, dando-lhe o livramento no meio daquela situação de pânico, naquela situação de muita agonia, até mesmo com a sua vida ali mesmo podia ser morto naquele momento, mas ele saiu daquela situação com vida. E o Salmo 34 é um salmo que particularmente eu gosto muito, medito muito nele, leio muitas vezes e que me faz pensar em algumas realidades quando passamos por situações também menos boas, situações de pânico, e percebemos que é de Deus que somente vem o nosso livramento. Mais que nunca precisamos entender o quanto é importante, queridos, a presença de Deus em nossas vidas em momentos menos bons, para que tenhamos paz. Aquela paz, como a Bíblia descreve, aquela paz que excede todo o entendimento. E nunca foi tão fácil perceber como agora, nos dias em que nós vivemos, que existem perigos, que existem problemas, situações de pânico, guerras, rumores de guerras, medos, que nos inquietam, roubando muitas vezes a nossa paz, e que roubam mesmo a nossa paz, mas que hoje tudo o que acontece no mundo chega instantaneamente a nós, e estamos passando também este tempo também desta guerra da Rússia contra a Ucrânia, tudo isto, estamos constantemente sendo bombardeados com coisas, com situações que nos trazem muita inquietação. E muitas vezes pânico. E a Bíblia fala de uma paz que excede todo o entendimento. E é Deus quem dá essa paz. O mundo não tem paz. Jesus disse: eis que vos dou a minha paz. E este Salmo 34, este salmo tão lindo de Davi, ele começa com uma atitude de louvor. Davi começa nos primeiros 3 versos que nós lemos, o verso 1, 2 e 3, exaltando o poder de Deus. Davi tinha passado por grandes lutas, grandes provações, como disse, em toda a sua vida, em toda a sua caminhada, muitos altos, muitos baixos e até aflições de morte. Mas ele tinha experimentado que o poder de Deus, a segurança em Deus, era algo muito eficaz, era algo muito importante para ele, era algo muito maravilhoso. Por isso mesmo, Davi, neste salmo, ele começa louvando, ele começa exaltando o nome do Senhor, descrevendo as bênçãos que recebeu de Deus e convidando-nos a nós a louvar a Deus com ele. Como diz o verso 3, ele diz: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Juntos exaltemos o seu nome. Queridos, todos os livramentos de Davi, eles não são teoria, não. São aquilo que ele mesmo experimentou. Ele diz assim no verso 19, que muitas são as aflições do justo, mas que o Senhor o livra de todas. E esta palavra não é para dizer que nunca vamos ter problemas. Nada disso. E se alguém disser isso, não está falando de verdade, está mentindo. Temos problemas, vivemos situações menos boas, mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, é aí, somente aí, quando tu e eu colocamos a nossa confiança em Deus nesses momentos menos bons, que nós encontramos paz. É essa paz que excede todo o entendimento, que a Bíblia nos fala, que apesar de todas as dificuldades, nós sabemos que temos um Pai que cuida dos seus filhos. Vamos ver na vida de Davi alguns dos livramentos neste lindo Salmo 34. Verso 4, Davi diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aqui o livramento de Davi foi o livramento do medo. E olha, não foi uma nem 2 vezes que ele passou por isso. Ele diz: livrou-me de todos os meus temores. Todos. Em vários momentos da sua vida, Davi foi confrontado por circunstâncias menos boas. Nós lemos os seus salmos e conhecemos toda a história de Davi. Teve momentos difíceis, muito difíceis. As suas forças naturais não eram suficientes para enfrentar tanta dificuldade e Davi, em determinada altura da sua vida, ele sentiu medo. Olha que estamos falando
de um homem que venceu Golias, o gigante, de um homem que desde a sua juventude aprendeu a ser corajoso, a enfrentar obstáculos, um guerreiro. E esse homem que venceu todos os obstáculos, que diz, o Senhor me livrou de todos os meus temores. Queridos, é natural que tenhamos medo, muito natural, que diante da vida fiquemos atemorizados com algumas coisas. É tão natural. Desde pequenininhos, desde quase que nascemos, desde pequenininhos, a primeira coisa que aprendemos é a ter medo. Não faças isso. E ficamos com medo. Os pais dizem, não faças isso, medo. Quando nos tornamos adultos, responsáveis com a vida, as pressões são maiores, as dificuldades nos inquietam e o medo instala-se. E vocês sabem que sim. Eu sei que há coisas na vida que trazem medo, que trazem inquietação, que trazem dissabores. E isso tira de nós muitas vezes a serenidade, tira de nós muitas vezes a paz, tira de nós muitas vezes o equilíbrio. Então que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a vencer essas situações, a vencer esses medos que às vezes são tão presentes nos nossos dias. E aí podemos lembrar o lindo Salmo 23, quando esses momentos chegam. O salmista diz, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, que é que ele está querendo dizer? Que problemas podem vir a existir e que venha a existir e venha, problemas graves, porque o vale da sombra da morte não é coisa boa, porque ainda que eu ande, diz o salmista, pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei. Então são boas notícias para nós, ainda que os problemas existem e que existem, eu não me deixarei dominar pelo medo, eu não temerei, a minha confiança é plena no Deus que eu conheço, no Deus que eu sirvo, o Deus de Israel. Em momentos de desespero, em momentos de pânico, medo, vamos olhar para o alto e confiar naquele que fez aliança conosco. Nesses momentos do medo, o nosso passo tem que ser, a nossa atitude deve ser olhar para cima, olhar para aquele que fez aliança conosco. Andar em temor diante do Senhor, andar em pureza, vigiando o nosso coração. Assim iremos provar e ver que Deus é bom. Amém? David nos chama a experimentar dessa bondade. Dessa bondade. Veja comigo os versos 5 e 6 do nosso texto. O verso 5 diz, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Queridos, ainda que Davi era homem experiente, era um homem de Deus, um homem sábio, ele percebe que dentro dele haviam muitas fraquezas ainda, haviam muitas debilidades, muitas inseguranças, muitas limitações. Porquê? Porque nós sabemos que desde que o pecado entrou no mundo, o pecado trouxe consequências para a humanidade. Tantas consequências. E nenhum de nós está livre dessas imperfeições, nenhum de nós está livre dessas fraquezas, nenhum de nós está livre dessas debilitações. E Davi percebe nele mesmo que existem problemas, que existem debilidades, que existem fraquezas interiores, que dentro dele ainda há trevas interiores. Por isso ele diz assim no verso 5, olharam para ele e foram iluminados. Queridos, Deus é a fonte de toda a luz. Eu vou repetir, Deus é a fonte de toda a luz. Não tem jeito de nos aproximar de Deus e não sermos iluminados pela sua presença. Ele é a luz. As trevas interiores só vão resistir se estivermos longe do Senhor. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais somos tratados, mais somos transformados, mais vamos ter esse processo de cura. Vai haver um processo de cura, um processo de mudança também em nosso caráter. E mais que nunca precisamos buscar isto, queridos. Precisamos nos aproximar de Deus, buscar a sua presença. E deixai-me dizer, muitas vezes buscamos a Deus, quantas vezes somente para resolver os nossos problemas. E isso é verdade, e o Senhor nos ajuda. Mas Davi ensina-nos neste texto que devemos buscar a Deus para sermos transformados, para sermos curados em nosso homem interior, nas nossas emoções, no nosso coração, para sermos livres das nossas fraquezas. Quando caminhamos juntinhos ao Senhor, nós crescemos espiritualmente. Há menos espaço para que o inimigo das nossas almas, Satanás, possa agir na nossa vida. E quando ele quer agir, ele não encontra brechas. Há menos brechas
Há menos áreas escuras. É por isso que Davi diz: contemplai-o e foram iluminados. Davi está dizendo: Deus livra-nos de tropeços, de quedas, de vergonha, à medida que nossas debilitações vão sendo tratadas. Nós vamos sendo iluminados pela presença de Deus. Vamos tendo consciência, vamos tendo credibilidade e nada nos vai abalar, queridos. Em Deus, somente em Deus, nós vamos encontrar força quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, deixando que o Espírito Santo nos possa conduzir. Por isso Davi diz no verso 6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou das suas angústias. Queridos, nós estamos vendo alguns livramentos na vida de Davi neste lindo Salmo 34. E o verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Davi não está falando de teoria. Ele não está falando de algo para aliviar o nosso sofrimento. Ele está dizendo que, de facto, Deus cuida das nossas vidas. Ele sabe de todos os perigos que nós vamos enfrentar. Ele sabe, o nosso Deus é real, é um Deus real. Quando ele diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, ele está falando de algo verdadeiro, porque Deus é verdade. Diz logo a seguir no verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Bem-aventurada a mulher que nele confia. O livramento do Senhor é eficaz. É para mudar a nossa vida. É para nos proteger. Deus que preocupa-se também com toda a nossa vida, com a nossa vida material. E nós podemos ver os versos 9 a 10, quando o salmista diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tenha falta alguma aqueles que o temem. Isto fala da nossa vida material. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Davi está falando da vida prática. Davi está falando da vida real. Se temos o Senhor, como o Senhor que dirige a nossa vida, se é o Senhor que dirige a tua vida, se é o Senhor que dirige a minha vida, se confiamos que a bênção de Deus está sobre nós, então vamos ter o suprimento das nossas necessidades. Vamos ter o pão para cada dia, o sustento para cada dia. O texto no verso 10 usa a figura do leão. Ele diz: até o leão e os leõezinhos têm às vezes falta de alimento. O leão na vida selvagem é chamado o rei da floresta. Ainda que ele, que é o rei da floresta, há situações em que o leão e os seus filhotes, os leãozinhos, passam fome, até os mais fortes passam mal. O que é que isto nos está a dizer? Que o esforço natural, que o esforço humano não é suficiente. Só Deus nos dá segurança completa. Só Ele pode suprir todas as nossas necessidades. E Ele deseja. É a bênção do Senhor que nos dá segurança. É somente a bênção do Senhor que nos dá livramento. Veja comigo o texto nos versos 11 a 16. Os versos são pequenos. O verso 11 diz assim, é só para relembrar o texto. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal, e faz o bem. Procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Queridos, é interessante. Nós até ao verso 10 que estivemos meditando, tudo dependia da bênção de Deus. O que precisávamos fazer era somente confiar no Senhor e andar no seu santo temor. Agora Davi traz uma palavra que nos vai confrontar. Esta palavra que nós lemos, desde o verso 11 até ao verso 16, relacionamentos pessoais. Muitas vezes o nosso problema tem a ver com relacionamentos. E Davi diz-nos, não adianta só pedir a bênção de Deus. Tu e eu precisamos fazer a nossa parte. Somos nós que temos que buscar a paz. Sou eu que tenho que buscar a paz. És tu, meu irmão e minha irmã, que tens que buscar a paz. Eu tenho que ser alguém
que busco a paz. Tenho que ser alguém que procuro o que é reto, andar em retidão, que procure aquilo que é digno diante do Senhor. E o verso 13, veja o verso 13: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Precisamos mais que nunca viver em paz. É isto mesmo. Precisamos de cuidar da nossa língua. Muitas vezes temos problemas de relacionamentos porque agimos de maneira errada, queridos. Quantas vezes? Em vez de buscarmos a paz, buscamos a guerra. Quantas vezes fazemos isso? Em vez de refriarmos a nossa língua, estamos muitas vezes dando vazão a tudo o que vem da nossa mente e falamos coisas que depois nos arrependemos. Isto tem acontecido com todos, mas já foram ditas, já foram ouvidas, já foram recebidas no coração da outra pessoa e por isso magoamos e nos magoaram também a nós. Precisamos ser pacificadores. Jesus disse: bem-aventurados, felizes são os pacificadores. Vamos ser um semeador de paz. Semear paz com as pessoas com as quais nos relacionamos, especialmente com aqueles que são mais próximos de nós. Amém? E eu vou terminar esta meditação lendo ainda os versos 18 e os versos 19. O verso 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus nos escuta quando clamamos. Deus nos escuta quando clamamos e Deus te escuta a ti, meu irmão, quando tu clamas. Ainda que não tenhas muita gente que lute por ti, ainda que possas estar vivendo em alguma solidão, não estás sozinho. Não estás sozinho. Amém? Deus está ao nosso lado, sempre está ao nosso lado. O Senhor, Ele luta por nós, Ele luta por ti, Ele te escuta e Ele te socorre. E quando nós temos esta confiança, que Ele está ao nosso lado, que Ele luta por nós, que Ele é o nosso socorro bem presente em dias de angústia, somos livres de todo o tipo de temor, de todo o medo, de toda a angústia, de toda a ansiedade. Amém? Para isso, nós precisamos ter um grande relacionamento pessoal com Deus, dia após dia, nos relacionarmos com o nosso Deus, buscarmos a sua face, termos um encontro com Ele. Vida com Deus não é a religião. Vida com Deus não é ritual. Eu vou repetir outra vez. Vida com Deus não é religião. Vida com Deus não é ritual. Vida com Deus é uma experiência de saber que Ele é presente em nossa vida. Vida com Deus é uma experiência de saber que Ele se faz presente nos nossos dias, que está connosco, que nunca nos abandona. Ele disse: não te deixarei, jamais te abandonarei. Que Ele me socorra, que Ele te socorra, e que nós podemos contar com Ele. Por isso, os 3 primeiros versos deste lindo Salmo 34 que nós meditamos são versos de louvor a Deus. Davi começa exaltando a Deus, como nós lemos. Ele diz: eu já experimentei os livramentos do Senhor. Eu tenho experimentado os livramentos do Senhor em toda a minha vida. E foram muitos. E o Senhor me livrou de todos. Por isso eu estou bendizendo o nome do Senhor. Eu tenho que bendizer o nome do Senhor. A minha alma bendiz ao Senhor. Ele está dizendo isto e nos convida a todos. Há um convite da parte de Davi a bendizermos a Deus, a louvarmos a Deus com Ele. Ele diz: louvem a Deus comigo. Esta foi a atitude de Davi. Uma atitude de alegria no meio do pânico, no meio do drama, no meio de tanta dificuldade, de tanta aflição, uma atitude de fé, uma atitude que vem de um relacionamento pessoal com Deus. Davi tinha um relacionamento pessoal com Deus e esta é a vitória, queridos. Será a tua e a minha vitória. Nós não podemos viver nestes dias em que não são tão bons assim, são dias do fim e nós estamos vendo isso cada dia que passa, as informações que temos, aquilo que ouvimos, falam mesmo da vinda do Senhor. O Senhor está às portas, a sua vinda está iminente, então, queridos, vamos ter um relacionamento mais constante com o Senhor, nos relacionarmos com Deus, um relacionamento pessoal com Deus, tu e Ele. Amém? Eu gostaria de orar por vocês esta noite, como sempre o faço, né? E
saber que o Senhor nos ouve. Os justos clamam e o Senhor nos ouve, como lemos neste Salmo 34, e o Salmo nos convida a fazer isso. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus, vamos unir a nossa fé também, e vamos provar e ver que o Senhor é bom. Portanto, prove e veja que o Senhor é bom. Este é o recado de Davi para nós esta noite, e nós vamos fazer. Deus te abençoe com graça e paz, meu irmão e minha irmã. E agora nós vamos orar mais uma vez. Liga o teu coração ao meu, vamos unir a nossa fé, vamos crer que o Senhor nos vai ajudar, nos vai abençoar, e eu creio nisso porque eu sei que o Senhor ouve as orações. O salmista diz: tu que ouves as orações, e eu creio, e tu também crês. Então o Senhor nos deixou este recurso da oração. Amém? Nós podemos nos chegar a Ele por meio deste recurso tão maravilhoso que é falar com o nosso Pai. Vamos fazê-lo nesta noite, numa atitude de fé. Amém? Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus que nesta noite nós te suplicamos graça, misericórdia e paz. Senhor, se há alguém destes que me ouvem que não te conhecem como Senhor e Salvador das suas vidas, que o Senhor venha ao encontro deles. Venha, meu Senhor, ao encontro deles. Que o Senhor lhes possa revelar o seu amor, revelar a sua graça, revelar a sua misericórdia, revelar a obra de Cristo. Enche de esperança a cada um. Alegra-os, Senhor, em Cristo, e faz com que Jesus, Senhor, possa salvá-los, meu Pai. Senhor, a tua palavra diz que precisamos de seguir, que cada um que está ouvindo a tua palavra, que possa perceber que Jesus Cristo é quem salva, para poder segui-lo, para aprender dele, que é manso e humilde de coração, como diz a tua palavra. E quando nós aprendemos dele, que ele é manso e humilde de coração, é nele que nós achamos descanso para as nossas almas. Pai, que seja assim. Jesus cumpriu o que está escrito neste lindo Salmo 34. Quando nós meditamos e quando lemos o verso 20, Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Senhor, e foi assim. Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e o convite dele é e continua sendo para que confessemos os nossos pecados, para que busquemos refúgio nele, porque quem se refugia em Jesus jamais será condenado. Dá-nos essa convicção, Senhor, faz-nos provar e ver que o Senhor é muito bom, é muito bom. Pai, nesta noite eu entrego a vida dos meus irmãos e a minha vida a Ti, sabendo que o Senhor vai fazer mais e muito mais daquilo que nós Te pedimos e daquilo que nós precisamos. Pai, Te agradeço por este tempo em que meditamos na Tua palavra, este lindo Salmo 34, tão conhecido de todos, mas, Senhor, tão rico como Tua palavra é rica, Senhor. Tantas lições para nós, que nós possamos caminhar nestes princípios, Senhor, para sermos dignos, Senhor, de um dia estarmos contigo para sempre. Guarda, Senhor, a nossa vida em Ti. Escondemo-nos em Ti, Senhor, e abençoa, Senhor, os nossos dias, que todos nós possamos ter um bom fim de semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a minha oração, meu Pai, no nome do Teu Filho. Amém e amém. Obrigado, Jesus, porque eu sei, Senhor, que Tu ouves as orações. Eu sei, Senhor, que Tu estás tocando nestes corações, Senhor, que estão famintos, que estão buscando ao Senhor, que precisam de salvação, que precisam de ter um encontro genuíno contigo. E eu sei, Senhor, que Tu vais tocar nesses corações e que almas e que famílias vão ser salvas, porque, Senhor, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E eu confio nisso. Te agradeço, Pai, por este momento em que estamos meditando na Tua palavra e orando uns pelos outros. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, queridos. Um abraço fraterno, um beijinho a todos e adeus. Amém.